Meus queridos irmãos e minhas irmãs, hoje nós nos deparamos com um texto santo do Evangelho que nos fala das multidões que acorriam a Jesus, das multidões que iam até o Senhor. Mas iam porque ficaram satisfeitos. Foram porque Jesus os beneficiou. Só que quando Jesus chama a atenção daqueles homens, aqueles homens ali, eles perguntam a Jesus: o que devemos fazer para realizar as obras de Deus? E a resposta de Jesus é: a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. A partir dessas palavras do nosso Senhor, eu quero desenvolver a minha prédica de hoje. Vocês vejam que nós estamos meditando ao longo desses 10 dias dos festejos do coração do nosso bom Deus, o caminho que o cristão deve trilhar para chegar ao céu. Nós já falamos de responsabilidade, nós já falamos de evangelização, nós já falamos de compromisso, nós já falamos de vida de oração. E hoje, como quinto tema, nós temos o fiel vai para o céu, tendo devoção à bem-aventurada Virgem Maria. Acreditar na obra de Deus é acreditar no Filho que Ele enviou. E vejam que o Filho elegeu a bem-aventurada Virgem como bendita entre todas as mulheres. Ontem eu achava engraçado, porque um afilhado que eu tenho pequenininho, estando lá na festa de Assis, na matriz, corria na sacristia e perguntava assim: padre, por que ela é bendita entre todas as mulheres? E eu me encantei com a pergunta. Por quê? Porque foi a escolhida, porque foi a querida, porque foi a eleita, porque foi a pensada, sonhada, porque teve o coração forjado por Deus, porque Deus preparou Nossa Senhora para ser mãe do seu Filho. E vejam que o Filho, que é eterno com o Pai e o Espírito Santo, teve total participação na eleição, na escolha, na formação de Maria. E Maria é entregue por Ele como mãe de todos nós, na figura de João. A bem-aventurada Virgem, que foi entregue como mãe dos viventes. Mas por quê? Muitas vezes as pessoas, elas não conseguem olhar a história da salvação com olhar de fé. A história de Nossa Senhora não começa quando o anjo aparece a Maria. Não. Quem pensa assim está errado, viu? Não começa nesse momento. A história de Maria na salvação começa no momento em que o Senhor, o bom Deus, dá a sentença à serpente: vou pôr inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela.
E a partir daquele momento, o Senhor, com Deus, começou a pensar e a conceber na mulher que seria a corredentora, ou seja, que teria parte ativa na história da salvação. A vinda do anjo, onde Deus, na sua elegância, como eu costumo dizer tanto a vocês, Deus, na sua elegância, porque minha gente, olha, existe nada mais bonito que uma pessoa que é fina no trato com as outras. E Deus é fino no trato com a gente. Ele poderia intervir, ele poderia dizer, ele poderia ordenar. E o que é que ele faz? Ele vai perguntar: olha, Maria, você aceita ser mãe do Filho de Deus? Como vai acontecer isso? O poder do Altíssimo vai te cumprir, vocês já sabem da história. Deus que vai ali perguntar. Deus diz assim: eu quero, eu te escolhi, queira também. E vejam que a partir daquele momento, Maria entra na história como corredentora. A corredenção não é dogma de fé ainda. Existem estudos de longos e longos anos, de muitos e muitos anos, mas a igreja ainda não declarou o dogma de Maria corredentora. Nós sabemos, temos consciência que são 4 dogmas de Maria: Mãe de Deus, o primeiro de todos; sempre virgem, o segundo; Imaculada Conceição, terceiro; e Assunção, quarto. Mas o dogma da corredentora nunca foi proclamado, ainda no estudo. Mas para nós é uma verdade de fé. Corredentora por quê? Porque pelo seu sim a humanidade foi redimida. Corredentora por quê? Porque sofreu durante toda a sua vida para fazer o reino de Deus acontecer. Corredentora sim, porque ele crucificado na cruz física e ela crucificada na cruz espiritual, aos pés da cruz física. Maria estava lá. Estava lá. A Virgem das Dores, da piedade, da solidão, a Virgem do Sofrimento, a Senhora da Aflição, como vocês queiram chamar, como tenham devoção, como Senhora da Solidão. Estava lá, aos pés da cruz, redentora, corredentora. Redentora é ele, ela é corredentora. Só que vejam, meus irmãos, a devoção à Nossa Senhora na igreja não é algo que vai surgir depois como uma moda odierna. Não. A devoção à Nossa Senhora é algo que surge concomitantemente com a própria igreja. Lembrem o que eu dizia a vocês por esses dias, ao falar da Eucaristia. A igreja já nasce eucarística. Eu acho que foi na matriz que eu falei isso. Acho que está nas redes sociais lá. A igreja já nasce eucarística. A igreja já nasce devota de Nossa Senhora. Os apóstolos tinham carinho, tinham amor. Os apóstolos tinham respeito por ela. Os apóstolos, de verdade, eles ali tinham um amor de predileção por Maria, porque adquiriram esse amor de Jesus. Como Jesus vivia, eles imitavam. O que Jesus amava, eles amavam.
A vida dos apóstolos de Cristo era simplesmente um reflexo da vida de Jesus. Inclusive o celibato, que muita gente não consegue compreender. O celibato sacerdotal, por que nós somos consagrados? Por que consagramos a nossa sexualidade? Porque Cristo foi celibatário. E os apóstolos todos também. Pode ser que alguém diga assim, mas padre, mas Pedro tinha uma sogra. Mas ter sogra não quer dizer ter esposa. Já poderia ter falecido. Nunca se ouviu falar na esposa de Pedro. Se fala na sogra. E o que acontece? A vida dos discípulos era reflexo da vida dele. Se ele era celibatário, eles também eram. Se ele era um homem orante, eles também eram. Se ele era um homem justo, eles também eram. Se ele era um homem temente ao Pai, eles também eram. Se ele amava a sua mãe, eles também amavam. Tanto que, no momento último de sua vida, depois de ter nos dado tudo, o que é que ele faz? Nos dá Maria como mãe. Na figura de João, que representa toda a igreja ali presente. Observem que, no momento da cruz, da crucifixão, todos correram. A igreja ali era representada por João e por Maria, por João e por Nossa Senhora. E o que é que Nosso Senhor faz? João, eis a tua mãe. Mulher, eis o teu filho. Ou seja, vejam que naquele momento ali, Jesus não chama minha mãe, esse é teu filho. Não, mulher. Por quê? Porque Jesus se refere lá ao livro do Gênesis. Mulher, por que fizeste isso? Eva, que quer dizer mãe dos viventes. Mas a gente podia fazer um trocadilho poético e dizer Eva, mãe dos morrentes. Todos aqueles que nasceram foram condenados à morte com o pecado original que até hoje a gente carrega. E temos que ser batizados para apagar esse pecado. E essa nova mulher, mulher, eis o teu filho. Agora, Maria se transforma na mulher, mãe dos viventes, daqueles que agora podem viver eternamente, que agora podem viver a vida do eterno. Só que vejam bem, minha gente, a devoção a Maria, o culto a Nossa Senhora, é para nós uma escola de espiritualidade. É uma escola de espiritualidade. Vocês não sabem a alegria que eu tenho no meu coração de padre, já há 12 anos aqui na paróquia, mas a alegria de conseguir propagar o amor dos católicos por Nossa Senhora. Vejam esses dias as nossas festas de Ácies na paróquia, as 3. Essa igreja superlotada. A igreja de São João do Engenho, na Otacúria, superlotada. E a igreja ontem, no comício, também superlotada. De homens e de mulheres que vivem todos os dias a devoção a Maria. E para completar, ainda o movimento da Mãe Rainha em nossa paróquia. E para completar ainda, em cada comunidade, um título diverso de Nossa Senhora. E para completar ainda, a devoção propagada todos os dias a Nossa Senhora em nossa paróquia. Por quê? Porque a bem-aventurada Virgem
é uma escola de espiritualidade. Não é um enfeite de altar a imagem de Maria. Não é um adendo da nossa fé, mas é para nós de verdade um artigo de fé. Os cristãos que são devotos da mãe do seu Senhor. Os cristãos que imitam na própria vida a mãe do seu Senhor. Vejam que em um determinado momento Jesus está ali com a multidão e uma pessoa fica fascinada com a pregação de Jesus e grita: bem-aventurados são os seios que te amamentaram. E Jesus, olhando, diz: mas bem-aventurados são aqueles que conseguem viver na própria vida a vontade do meu Pai. E a igreja vê essa resposta de Cristo, Ele instituindo de verdade ali um princípio de espiritualidade. Me digam quem foi de verdade o cristão perfeito. Quem é essa cristã perfeita? Maria. Não existe nenhum cristão que viveu com tanta perfeição o amor e o temor a Deus mais do que Maria. Ninguém. E vocês querem uma prova disso? Vocês querem uma prova? Porque depois dele, todos pecaram, com exceção dela. Olha a prova. O amor e o temor para com Deus. Padre, e os santos da igreja? Todos pecaram. Todos tiveram pecados. Perdoados, mas tiveram. A única que não teve pecado, e a igreja chama de toda pulcra, de imaculada, foi ela. Por isso que é modelo para mim. Por isso que é modelo para cada um de vocês. Por isso que Maria é modelo da igreja. De uma igreja orante, de uma igreja fiel, de uma igreja temente a Deus. E nós, se quisermos de verdade caminharmos para o céu, que eu creio que deva ser o desejo de todos vocês, como é o meu, apesar das minhas misérias, uma das certezas que nós temos é que a devoção à Nossa Senhora vai nos levar ao céu. Por quê? Porque simplesmente, minha gente, a bem-aventurada Virgem, ela é a grande advogada. Uma advogada que é mãe. Pode parecer uma redundância, né? Mas observem, vocês que são mães. Quem aqui é mãe? Levante a mão nessa igreja. Deixa eu olhar. Você não é não, viu? Deixa eu ver, estou vendo não aí atrás. Sim. Vocês que são mães, vejam, pode baixar. Vejam que existe dentro de vocês uma defensora nata. Existe alguém que defende mais os nossos filhos que vocês? Duvido. Vocês defendem na rua e até dentro de casa. Quando o pai fica valente, quando o marido fica valente, vocês vão lá com um jeitinho. Peraí, não é assim não. Veja, tenha cuidado. Peraí, olha, é próprio de mãe. É próprio de mãe defender. É próprio de mãe advogar. Muitas vezes vocês sabem que o filho está até erradinho, que não está tão certinho. E o que é que vocês fazem? Vão rezar, vão ali interceder, vão ali pedir, vão ali aconselhar, porque querem o quê?
que o filho se dê bem. Verdade ou mentira? Vixe, que mães frágeis. Vejam. Então, faz parte do ser mãe advogar em favor dos filhos. Olha lá. Advoga em nosso favor. É por isso, minha gente, que a gente desde criancinha, a gente aprende com tanto amor, com tanto zelo, menininho. A gente aprende a rezar a Ave Maria. Eu duvido que vocês lembrem quando vocês rezaram a Ave Maria pela primeira vez. Duvido. Ninguém lembra. Porque a gente aprende desde pequenininhos. A gente aprende a rezar a Ave Maria. E a gente cresce já sabendo rezar a Ave Maria. Por esses dias, eu dizia a vocês aqui, eu lembro, na terça-feira passada, amanhã faz 8 dias, quando eu cheguei, o presídio infantil estava reunido e eu comecei a questionar as crianças. Você veio para onde? Vim para a Legião. E se eu fizer uma pergunta da Legião de Maria, você sabe responder? Olha lá, olhando para mim. Sei, pai. Então eu vou rezar, me responda. Do mesmo jeitinho. E foi, e rezou do mesmo jeitinho. Disse, muito bem. E foi outro, depois outro. Faz parte do nosso ser. Essa devoção à Nossa Senhora. Por isso que uma coisa que eu não consigo compreender é como um católico que tem uma riqueza tão grande como nós temos Nossa Senhora não aprende de verdade a ter essa devoção que vai nos levar ao céu e na hora do nosso julgamento vai advogar em nosso favor. Minha mãe, rogai por mim agora e na hora da minha morte. Não é assim que a gente reza? Agora e na hora da nossa morte. Tenham devoção a Nossa Senhora. Tenham amor a Nossa Senhora. Tenham de verdade zelo por Maria. Porque para nós, Maria é esse grande modelo. Maria é essa grande escola de oração, de obediência, de temor a Deus, de zelo. Maria é de verdade essa grande instituição da Igreja de Cristo. Por isso, Mater Ecclesiae, ou seja, Mãe da Igreja. Padre, e por que é tão importante que nós tenhamos essa devoção à Nossa Senhora? Porque, minha gente, olha, Deus ama tanto a família que Ele quis ser família. Vejam que antes de Cristo, ninguém chamava Deus de Pai, porque os homens não sabiam que Deus era Pai. Vejam que Jesus se apresenta como filho, o Filho do homem. E Jesus ensina, quando vocês rezarem, vocês digam o quê? Pater Noster, Pai Nosso. Minha gente, toda família que tem um pai tem uma mãe. E a família, para ela ser completa e ser feliz, tem que ter a figura do papai e a figura da mãe. Se falta um, a gente pode até ser feliz, mas não seríamos tão felizes quando estão os dois. Pai e mãe. Pai é divino, mãe é divina. E Deus quis ser família. Se revelou irmão, nos revelou Pai e nos deu uma mão. Vejam, por quê? Porque Deus quis de verdade que sua família estivesse totalmente presente nos céus. E aqui é a grande riqueza da nossa fé. Nós somos uma grande família. E daqui a responsabilidade de salvarmos uns aos outros.
E daqui a responsabilidade de crescermos na amizade com Cristo para chegarmos ao céu. E daqui a responsabilidade com a nossa própria alma, para que no derradeiro momento das nossas vidas nós não estejamos sozinhos, mas nós possamos clamar e sermos envolvidos pelo olhar de misericórdia de Nossa Senhora. Por isso que a gente reza, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Que esse olhar de Maria, de piedade, de clemência, de misericórdia, nos envolva no nosso julgamento. E ela consiga de verdade advogar em nosso favor, para que a gente possa chegar ao céu. Olha, eu gosto muito. E já assisti milhões de vezes, e até muita gente já sabe o que é que eu vou falar. Que é a obra do Alto da Compadecida. Gosto demais daquilo ali. Quando eu tenho tempo que eu lembro, vou ver um filme, a primeira opção que vem na minha cabeça é assistir de novo. E principalmente aquele momento. Aquele momento em que um está lá se condenando e ele vai pedir ajuda e faz aquele poema doido lá, já fui homem, já fui mulher, só me falta ser uma coisa assim, que eu não lembro muito. E o demônio, com a cara de tristeza, diz assim: pronto, já vem a compadecida. E aquilo ali alegra o nosso coração. Por quê? Porque nós sabemos, como diz São Bernardo de Claraval, com tanta dignidade, um filho de Maria não pode perecer. E aí eu quero terminar essa homilia questionando a vocês, que estão nos movimentos, que estão nas pastorais, que moram aqui no Riachinho. Tivemos hoje, meio-dia, o 5º terço de intercessão a Maria em comunidade. E você já veio rezar algum dia? Ou não? Porque não basta dizer, eu amo Maria, mas é um preguiçoso. Nunca tem tempo de vir rezar. Nunca se esforça um pouquinho. Vou tirar 20 minutos do meu almoço e vou rezar primeiro lá na igreja. Corre aqui. Não adianta dizer que ama, que tem devoção, mas que nunca reza. Se eu pedisse aqui na igreja hoje e dissesse assim: quem está com o texto aí, me mostre. Será que você estaria com o seu? Porque cristão de fé anda com seu texto. Porque o texto é a sua arma contra as investidas de Satanás. E na hora das dificuldades, na hora do sofrimento, põe a mão na bolsa, põe a mão no bolso e diz: minha mãe intercede por mim. Quem não aprendeu a andar com o Santo Texto, comece. Porque o texto é para a tua salvação. Eu vou dizer uma coisa a vocês. Se eu sair de casa sem o meu texto, e eu estiver perto, eu volto para buscar. E se porventura, em meio a loucura tão grande da vida, eu for para um lugar e não estiver com o texto, eu paro para procurar uma, rezo, abençoe e coloco no bolso. Vejam. Por quê? Porque essa devoção, feita com dignidade e com fé, vai nos levar ao céu. Tenha amor a Nossa Senhora. E por fim, eu pergunto a vocês: onde está a imagem de Maria em vossas casas? Será que está num lugar de destaque, de fé? Ou é um enfeite de instante? Imagem não é enfeite. Será que a imagem de Nossa Senhora na tua casa não está cheia de poeira? De teia de aranha? Dever de casa, viu? Antes de dormir, vá olhar a sua imagem. É verdade. Vá olhar. E se estiver suja, limpe. E tenha jeito. Porque ali é a imagem da tua mãe, que tanto te ama e que tem como objetivo te levar ao céu. Vamos